Olá para todos, mais uma vez aqui para mostrar como que se faz vaso de cimento para bonsai, para rosa do deserto, ou para infinidades aí de utilidades, usando uma técnica que eu considero muito prática, com um gabarito fixo. Eu vi um vídeo, não sei se é do Vietnã, da Indonésia, aí eu peguei uma dica, né? Aí eu adaptei aqui de uma forma aqui que eu acho muito prático. E tem dado certo, tem feito alguns vasos, tem ficado muito bom os vasos. Usa-se, esse aqui é um material plástico, né, PVC, usa-se para fazer dois gabaritos. Um para fazer um bolo de terra e um outro gabarito um pouco maior, né, que vai ficar por cima para fazer a parede do vaso. E eu uso um cano, no meu caso aqui um caninho de alumínio, para poder fixar aqui nessa parte. O tubo ele fica nesse meio e eu faço o bolo de terra aqui em volta usando esse gabarito. Põe um gabarito aqui e, como se vê, é certinho. Eu vou pôr na terra, vou amassando com as mãos, conforme ela fica um pouco maior, eu vou tirando o excesso, passando o gabarito. Segura aqui no meio e vai passando o gabarito. Aí faz-se um bolo de areia fina, no meu caso eu uso areia fina. Aí faz um bolo, a areia tem que estar meio úmida, né, para ela dar uma certa liga. Eu faço aí o bolo de areia fina, aí depois deixo o cano vai ficar fixo lá, tiro o gabarito para fazer o bolo de areia, e um outro gabarito, baseado naquele primeiro, um pouco maior, e como se vê aqui, aqui é o fundo do vaso, aqui já é o desenho do pé do vaso, aqui a lateral, já tem um detalhezinho aqui, e aqui a borda do vaso. Aqui você vê-se que a borda vai ter um outro detalhe também, né? Isso aqui é opcional. Se conseguir fazer, fica mais bonito depois do vaso. E aqui já é o pezinho. Então, vai se colocar no mesmo local, ó, vê-se que ficou aproximadamente 1,5 cm, mais ou menos, um espaço vazio. Esse espaço vai ser preenchido pelo cimento. Então, lentamente vai se pondo uma camada fina de cimento, né, uma massinha bem mole, coloca, cobriu, espera secar, a média de 1 hora, dependendo do tempo, né? Espera secar, põe a outra camada, e vai pondo camada, às vezes 3, 4, 5 camadas, até ele chegar a essa espessura, sempre esperando uma camada entre a outra secar. Nesse caso, não usa nada para estar passando em volta. E de vez em quando vai passando, se esse gabarito vai tirando só o excesso. Aí vai chegar uma hora que tiver quase no formato, que ele já vai dando a forma na parede e o pezinho também. Então aí no final pode pôr uma massinha, né, um pouquinho mais consistente, mais pastosa, e vai tirando sempre o excesso com o gabarito. Né, conforme o vídeo aqui vai dando andamento, eu vou estar mostrando os processos que eu vou estar fazendo e até o final. Aí você vai entender um pouco mais no final como que fica também ele feito. Então isso aí, essa é a ideia, né, para fazer com esse gabarito, que eu acho muito prático. A mistura da argamassa, eu uso geralmente a argamassa, que já vem pronta, né, com areia e tudo, e eu acrescento um pouco de cimento na mistura da massa. Geralmente é 1/4. Eu coloco 1/4 de cimento no meio da massa para dar uma reforçada, para ela ficar um pouco mais assim, mais consistente. Tem dado certo os vasos que eu tenho feito. E a consistência é meio pastosa, vai despejando por cima, né, até cobrir a primeira camada. Na primeira vez não precisa passar o gabarito, porque é só para cobrir a areia e depois deixar ela secando, descansando. Porque senão, se você for passar, mexer muito aqui, você pode desmanchar esse bolo de areia. Então é até cobrir. Vai jogar uma camada até cobrir e depois deixar descansando. Aí ela até secar bem, não secar totalmente, até ela dar uma curada um pouco, para ela pegar uma consistência. Aí daí vem com a segunda camada. A segunda camada já pode ser um pouquinho mais firme a massa, para ela já pegar uma espessura maior. Então essa primeira aqui na realidade é só para cobrir a areia. Cobre 100%.
todos os lados. Pronto, o bolo está todo coberto agora. Essa é a primeira camada, deixa ela descansar, deixa ela dar uma curada um pouco e depois vai jogando a próxima massa um pouco mais firme para ir dando volume. Só depois é que vai estar usando um gabarito, quando ela tiver uma espessura já assim, um pouco mais, 1,5 cm aproximadamente, aí já vai passando ele para estar tirando o excesso em volta. Como pode ver, eu já passei a segunda camada de cimento. Já está um pouco mais grosso, nem bem mais... Já começando a querer dar um sinal de acabamento. Agora eu vou estar passando a terceira camada, né? Depois esperei mais de umas 2 horas. Essa segunda camada aqui, ela não está seca, mas ela está firme. Então eu já posso passar aqui a terceira camada. Essa terceira camada, ela já vai começar a dar forma. A massa já pode ficar um pouco mais firme, né? Ela já vai começar a definir toda a forma do vaso. Então eu vou passar um pouco acima do normal, que eu acredito. E depois com o gabarito eu venho tirando todo o excesso de massa, né? Aí já vai definindo já a forma do vaso. Tem que ter paciência para fazer esse vaso, mas o resultado fica muito satisfatório. Quando a gente começa parece que não vai dar resultado, parece que não vai conseguir sair, mas dá resultado sim, o vaso fica muito bonito. Lá para o gabarito. Aqui já começa a definir o desenho do vaso. Algumas partes ainda vai faltar massa, aí volta, já retoca. Olha, como pode perceber, já começa a definir o formato do vaso. Agora eu vou tirar o excesso. Às vezes algum sai de alguma parte. Aí depois volta, colocando novamente. Mas já começa a definir a aparência do vaso. Como você pode perceber, já começa até a marca do pezinho. Essa etapa aqui, que é a terceira massa, já é para isso. Já começa a definir o vaso. Aí seria a próxima etapa, seria só para tampar os buraquinhos, os detalhezinhos, para ficar lisinho, uma massinha mais mole. Depois eu vou estar mostrando também. Então essa daqui já começa a definir, já começa a mostrar toda a forma do vaso. Aí vai pondo as massas onde saiu, onde ficou um buraco, e passando o gabarito. De preferência, não fica levando ele e voltando não. Leva sempre para frente. Se eu preciso dar outra volta, porque você leva e volta, a massa vai e vem, ela sai do lugar. Então vai sempre numa direção só. Não fica indo e voltando o gabarito. Passa ele sempre no mesmo sentido. Se eu preciso, dá outra volta. Às vezes as partes que ficou, como aqui no pezinho, põe massa aqui em cima. Dou outra volta com o gabarito. Tendo paciência até eu conseguir o resultado que eu quero. As partes que ficou, passa um pouquinho de novo aqui. Um lado ali que ficou meio fundinho, passa massa de novo.
Todas as partes que ficou meia funda, passa a massa. Lembrando que essa vez aqui ainda não é o acabamento final. Isso aqui apenas vai já demonstrar toda a parede. Vai ficar a parede no nível, na posição, espessura certinha. Aí o próximo passo seria o passo do acabamento. E devagar, ó, nunca levando muito rápido, porque senão você tira a massa, principalmente aqui dos pés, ó. Então quanto mais devagarzinho você fizer, ó, ele vai tirando só o excesso. Ele já vai ficando definido todo o vaso. Olha aí como pode ver. Olha só a diferença. Olha só. Tudo definido. Praticamente aqui falta alguns detalhezinhos só. Então agora eu vou fazer os detalhezinhos finais aqui. E eu volto na próxima etapa já mostrando o acabamento e toques finais. Bom, para finalizarmos essa última parte, depois de ter feito a terceira camada, já ter toda a forma do vaso. Tem alguns pequenos detalhes aqui, né, que são as imperfeições. Agora com uma cauda bem fina, vai jogar e vai passar com gabarito para a última vez para dar o acabamento final. Uma camadinha bem fina, vai jogando, vai passando. Já se vê toda a diferença, ó. Cobre todas as imperfeições. Uma camada bem fina, só para cobrir mesmo as imperfeições que não foram cobertas até agora. Percebe-se, uma vez que já passa, já percebe toda a diferença. Aí vai jogando essa calda até passar todo o gabarito e tirar o excesso depois. Eu aguardei secar mais ou menos 1 hora e meia. O tempo aqui está bem quente. Aguardei secar. Então a massa não está totalmente seca, mas ela está bem firme. Então dá para passar tranquilo aqui por cima. Não vai ficar caindo a massa. Aí essa calda já faz todo o acabamento final. Não precisa fazer mais nada, só devagarzinho. Às vezes precisa passar algumas vezes, até cobrir todos os detalhezinhos, as imperfeições, com bastante cuidado, sem pressa, para que possa ficar um vaso bem acabado. Quanto mais paciência tiver, mais bem acabado vai ficar o trabalho final. Bom, aí está o vaso. Depois de passar essa última camada fina várias vezes, você vai observando, vendo os detalhes, né? Quanto mais detalhista você for, melhor vai ficar o vaso. Mas daí dá para você ter uma noção. Vocês verem, ter uma noção, né? Como é que fica. Olha só, eu acho que fica muito bom o vaso. E não esquecendo um detalhe, né? Vamos fazer os furos para drenagem. Rodando, sempre rodando devagar, para não estragar a massa. E continua rodando também para subir. Faz uns 4 furos. Furo é importante para a drenagem da água. Caso cair terra na hora de for plantar, só pôr uma telinha. A técnica do bonsai, né? Pôr uma telinha nos orifícios e pronto. Tá aí 4 furos. E agora sim, finalizado o vaso. Depois, secando, vai tirar esse caninho do meio. Vai ficar mais um furo também, vai ficar no total 5 furos. Aí. Bom, já que eu ia perder o dia inteiro, praticamente, né, não o dia inteiro fazendo vaso, mas você passa uma camada, espera 1, 2 horas, outra camada, e mais 1, 2 horas, então praticamente leva o dia todo. Aí eu aproveitei e fiz, no total, deu 6 vasos, né? Então aproveitei aí o tempo, aí ó, 6 vasos,
ao mesmo tempo. Enquanto eu mostrava um vaso aqui, eu ia fazendo todos esses vasos já todos finalizados também, já tudo acabado. 3 tamanhos diferentes. Aí, ok? Então essa aí é a dica para você mesmo fazer uns vasos aí de cimento, tanto para bonsai quanto para rosa do deserto. Um vaso desse daí em média R$100. E eu não gastei aqui nem R$15 para fazer esses 6 vasos e ainda sobrou massa. Então é só uma dica aí para você. Se você gostou, se você achou proveitoso esse vídeo, deixe seu joinha, ok?